pessoal, boa tarde. Eu sou a Branca Medina, muito prazer. Antes de mais nada, quero agradecer a oportunidade de estar aqui, agradecer ao CS Rio, para falar com vocês sobre essa situação dessa fronteira agrícola no Cerrado, que é considerada a última grande fronteira agrícola brasileira. E alguns dizem que até do mundo. No mundo não tem nada parecido nessas proporções. No Mato Piba. O Mato Piba é a região norte do Cerrado, nos estados do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, por isso esse nome. Esse estudo faz parte da minha tese de doutorado no programa de pós-graduação em Ecologia da UFRJ, sob orientação do Fábio Scarano. E faz parte também do projeto GEF Mato Piba, do qual a Fundação Brasileira para o Desenvolvimento Sustentável faz parte. E eu fiz parte dessa equipe lá da Fundação. Esse trabalho é baseado principalmente no mapeamento que nós desenvolvemos lá na Fundação, uma equipe de SIG que eu já vou apresentar. Um mapeamento a partir de classificação de imagens de satélites de alta resolução e escalão para 10 mil bem detalhada, com uma acurácia bastante alta, de 95%. E além dessa classificação, a gente fez uma adequação da hidrografia, com uma escala de 1 para 20 mil. Então, é um mapeamento inédito nessa escala, nessa região. Falando rapidamente sobre mim, sou bióloga, formada na UFRJ em 2001 e fiz mestrado em Ecologia na UFMG em 2004, terminei o mestrado em 2004. Passou bastante tempo para eu resolver fazer o doutorado, que eu entrei em 2017 na Ecologia da UFRJ. Na época que eu era estudante de graduação e de mestrado, essa ciência assim, da ecologia, da conservação e sustentabilidade ainda era muito voltada assim, mais para os aspectos bióticos, fauna, flora e os aspectos físicos do ambiente, e pouco ou nada conversava com a parte social e econômica, pelo menos no que eu tinha acesso na época, que também era uma época com menos internet, menos essa divulgação e velocidade de informação. Desde aquela época, o meu orientador da graduação de iniciação científica, que também era o Fábio, ele já chamava a atenção que era uma coisa diferente do mais comum que tinha na formação, que era não tem como você pensar a conservação da natureza sem pensar também nas pessoas. Essa visão de natureza para lá, pessoas para cá, isola a natureza, também faz sentido, mas não é a única forma de se pensar. Assim, meio inquieta com essa situação, com essa questão, eu, em vez de seguir na academia, entrar naturalmente no doutorado, eu fui para o mercado da consultoria ambiental, de licenciamento de empreendimentos principalmente, basicamente fiz isso por mais de 10 anos, que nesses tipos de estudos ambientais, de avaliação de impactos, acompanhamentos, mitigações e compensações dos empreendimentos, existe o meio socioeconômico, o meio físico e o meio biótico. Ainda que bastante compartimentalizados, há um diálogo entre eles. Então, eu fui por esse caminho e, mais, claro, sempre no meio biótico, mas sempre tinha umas integrações, análises integradas e tal, considerando outros aspectos também. E nesse longo tempo, na consultoria, uma outra coisa que me inquietava é que a gente fazia estudos nas áreas de influência do empreendimento. E naquelas áreas de influência, dos impactos do empreendimento, tinha todo um estudo, todo um controle dos órgãos ambientais e cuidados do empreendedor, toda uma fiscalização, ficava muita atenção para aquelas áreas. E o que a gente via que era, no entorno dessas áreas, acontecia de tudo, assim, tudo sendo desmatado, destruído, queimadas e cortes seletivos e agronegócio. Era muito comum a gente selecionar áreas de monitoramento que depois sumiam com o tempo e a gente ficava falando do impacto do empreendimento, mas de todo o entorno. E ao mesmo tempo,
nesses longos 10, 15 anos que eu fiquei nesse mercado, na academia foi surgindo ou ganhando força, ou expansão, expressão, a ciência da sustentabilidade, que na verdade não existia, assim, de forma clara na época que eu estava estudando, e também a ecologia de paisagens. Então essas coisas trouxeram uma nova abordagem, uma nova visão da ciência, que começou a me interessar, comecei a ter vontade de voltar para a academia para me atualizar. E ao mesmo tempo, nesse tempo, eu tive meus filhos, e quando eles chegaram, a minha percepção, visão, preocupação com o futuro mudou bastante. Eu comecei a ficar mais preocupada mesmo, como é que vai ser o futuro, como é que vai ser o mundo quando eles forem adultos. E os cenários e perspectivas são bastante desanimadores, então vamos fazer alguma coisa por isso, né? Vamos tentar, pelo menos, entender melhor como é que essas coisas funcionam, como é que essas integrações e previsões, né? Então, eu vou apresentar para vocês agora essa parte do trabalho, que é Caminhos para a Conservação do Cerrado na última grande fronteira agrícola brasileira, Mato Piba. Como eu falei, sob orientação do Fábio Scarano, com orientação do Rafael Loera e Camila Rezende, que são o diretor e gerente da fundação, e a equipe de SIG, que gerou as informações aqui apresentadas, foi coordenado pelo Leonardo e composta, além de mim, pelo Gustavo, Guilhermes, Humberto, Juliana, Luísa e Matheus. Vou começar fazendo um panorama sobre o Cerrado. Como muitos de vocês sabem, ele é um hotspot de biodiversidade mundial, que quer dizer que ele tem uma proporção grande de espécies endêmicas. Lá, por volta de 1/3 das espécies que ocorrem no Cerrado só ocorrem no Cerrado, e é um ecossistema, um bioma muito ameaçado. Restam hoje por volta de 49% da sua área original, além de ter 7% das espécies que tem lá são ameaçadas de extinção. Aqui, para ter uma ideia, as plantas são o grupo mais quantidade de espécies, mais de 12.000 espécies. Isso aqui é uma compilação feita no estudo sobre o perfil do ecossistema do Cerrado, que é um estudo bastante abrangente e detalhado sobre o Cerrado. Muito bom. Então, as plantas se destacam por quantidade de espécies, tanto total endêmicas quanto ameaçadas, seguida por aves, peixes, répteis, mamíferos, anfíbios. No total, tem mais de 14.400 espécies catalogadas no Cerrado, com essa compilação, das quais mais de 4.600 só ocorrem lá, e tem por volta de 970 ameaçadas de extinção. Aqui o gráfico mostra as proporções que os répteis se destacam em relação ao total de espécies de répteis. Uma grande parte é endêmica, a parte expressiva é ameaçada. Os mamíferos se destacam como maior proporção de espécies ameaçadas. O amarelo é endêmico e o vermelho é ameaçado. Só para ter uma ideia sobre a biodiversidade. Além disso, essa vegetação que ocorre lá, além de ser muito diversa, endêmica, ameaçada, ela tem um papel muito importante na manutenção do clima atual do Cerrado e das regiões vizinhas, como, por exemplo, muitos de vocês devem ter escutado falar sobre rios aéreos, que, simplificadamente, a Amazônia joga uma quantidade de umidade para a atmosfera muito grande. Essa umidade, de acordo com as circulações dos ventos e tal, ela se desloca aqui para o sudeste, para a parte mais sul do país. Só que isso só é possível porque tem um cerrado no meio do caminho que faz esse rio continuar seguindo. Sem o cerrado, esses rios não chegariam aqui, por exemplo. E além disso, o cerrado, apesar de não ser uma vegetação assim tão exuberante aos nossos olhos, a parte subterrânea dele é muito expressiva. Existe um armazenamento ali embaixo enorme, as estruturas subterrâneas das plantas. Então é um estoque, sim, de carbono, e é capaz, por isso, de também ajudar a mitigar as mudanças climáticas futuras, né? Porque ela evita e estoca carbono. E além disso, em relação à água, o Cerrado é um dos maiores reservatórios de água do país. Ele abriga as cabeceiras e nascentes da maioria dos principais rios brasileiros, como, por exemplo, o próprio Rio Amazonas, alguns afluentes do Rio Amazonas. A maior parte das bacias hidrográficas nacionais está no Cerrado.
E ele alimenta importantes aquíferos, como, por exemplo, o famoso aquífero Guarani e o aquífero Urucaia, que fica no oeste da Bahia. Eu vou voltar a falar dele mais para frente. Então, dá para ver, o Cerrado é muito importante em vários aspectos em termos de biodiversidade, serviços ecossistêmicos, ou um novo nome é benefício da natureza para as pessoas. Essa compilação dos serviços ecossistêmicos foi feita também por esse estudo do perfil do ecossistema. Por exemplo, em termos de provisionamento, como eu falei, os rios, madeira, segurança alimentar, a hidroeletricidade, também em termos de potencial hidrelétrico, como regulação, como eu expliquei, das chuvas, armazena e sequestra carbono, é importante para a polinização, que tem uma relação direta com a produção de alimentos, sem falar dos valores culturais, terras indígenas sagradas, valores culturais sertanejos e o próprio valor assim, de turismo e recreação. Quem já esteve numa cachoeira no Cerrado sabe do que eu estou falando. É realmente maravilhoso, muito lindo, faz muito bem. Destacando então serviços relacionados à produção de alimentos, que é o foco aqui. Nem perguntei se todo mundo me ouvindo bem, tranquilo, né? Tá, vocês me ouviram. Então ele fornece água, solo, polinização, controle de pragas, além de ser um centro de origem de alguns alimentos como ananás, que é tipo um abacaxi, e de dispersão de muitas espécies, como amendoim, feijão, mandioca. E o Cerrado está muito ameaçado, como eu falei no início. A agropecuária é a principal causa de desmatamento e perda de biodiversidade do Cerrado, é a principal ameaça. Ao mesmo tempo, ela é fundamental para a economia brasileira. Não tem como a gente imaginar a economia brasileira sem agropecuária e sem agropecuária do Cerrado. Então, a gente não pode simplesmente acaba com a agropecuária e vamos salvar o Cerrado, não tem como. Mas a agricultura está ameaçada, assim como o Cerrado. Por quê? Ameaçada por si mesma, porque ela suprime a vegetação, ela usa água absurdamente, estimado cerca de 70% da água doce do Brasil é usada pela agricultura. Sem falar de possíveis e prováveis contaminações da água, né, com os agrotóxicos ou defensivos agrícolas. Então, ela assim, precisa ser pensada de uma forma mais racional para que ela mesma não se destrua, né? E, ao mesmo tempo, a agricultura é ameaçada pelo aquecimento global, porque, particularmente, a produção de grãos, os grãos, nessas regiões, é especialmente ameaçada porque os grãos são especialmente sensíveis ao aumento das temperaturas, e para essa região é previsto, além de aumento de temperatura, um aumento da seca. Então, mesmo que tudo for controlado, tem a mudança climática global ameaçando a agricultura. Ao mesmo tempo, somente 8% mais ou menos do território do Cerrado é protegido por unidades de conservação, sendo que só 3% de proteção integral, que é uma categoria de unidade de conservação mais restrita, que teoricamente protege mais, né? E as reservas legais das propriedades, que é a área da propriedade que precisa manter a vegetação nativa, é apenas de 20% no Cerrado ou de 35% nas áreas da Amazônia Legal, que é o caso do Tocantins. Então, existe uma área considerável que ainda pode ser desmatada legalmente. Então, aí vamos falar do Matopiba, que são os 4 estados, nessa região dos 4 estados, que esse mapa aí está mostrando, não sei se ficou muito claro. O Matopiba é a linha verde, meio azulada, o Cerrado, o bioma Cerrado é essa linha rosa, o Cerrado dentro do Matopiba é a linha laranja, e esses municípios cinzas aí são os municípios do Matopiba que estão no Cerrado. O Matopiba inteiro engloba 337 municípios e desses 322 estão no Cerrado. Essa parte aqui mais em cima é da Amazônia, o bioma Amazônia, contato com o bioma Amazônia, aqui o bioma Caatinga.
Como é que começou a história de Mato Piba? Bom, a ocupação lá já se forma mais timidamente já há um tempo, nos anos 70 e 80 começou, mas a partir dos anos 90, com digamos assim, surgimento, expansão e quando ganhou força o neoliberalismo, começou a haver uma migração mais massiva de produtores, principalmente gaúchos ou do sul, que estavam lá ou vindo do próprio Rio Grande do Sul, ou das fronteiras agrícolas mais antigas, como Mato Grosso, e começaram a ir para lá porque havia uma certa limitação nas fronteiras onde eles estavam, principalmente ambiental, já não tinha muito mais espaço. E posteriormente começaram a ir para o sul do Maranhão e ali no Piauí, sudoeste do Piauí. A partir dos anos 90 ganha muita força essa expansão, porque esses pioneiros começaram a ter sucesso e aí os outros começaram a ir com força, principalmente porque lá tem grandes extensões de terras com alta aptidão agrícola, tem abundância de água, os preços das terras são muito baixos e, ao mesmo tempo, houve uma valorização da commodity soja no mercado internacional. Isso foi ainda mais acelerado a partir de 2006, 2007, 2008, por aí, quando começou a se implantar a moratória da soja na Amazônia, que começou a se ter um controle maior sobre a comercialização da soja produzida na Amazônia. A soja produzida em área desmatada não poderia ser mais vendida, somente a soja não provida de desmatamento da Amazônia. Então, os produtores que queriam se preocupar com isso, e foram muitos, começaram a ir para o Cerrado, porque o Cerrado não tem nenhum tipo de preocupação nesse sentido. Além da reserva legal na Amazônia ser muito maior, de 80%. Desde a crise financeira internacional, começou a ter então, essa fronteira. Vou explicar um pouco assim. A ideia de fronteira é quando vai se ocupar uma área teoricamente desocupada, vazia. Teoricamente, porque não era vazia, mas enfim, eles consideram que era vazia de progresso, vazia desse tipo de produção, e aí é uma fronteira, eles estão indo lá para usar e desenvolver a região. Produzir na região que não tinha produtividade suficiente com o que se considera. E uma característica diferente lá é que nas fronteiras mais antigas, mais tradicionais, tinha uma atuação direta muito expressiva do governo, do poder público. Nessa, não, foi diferente. Foi uma coisa, como eu disse, relacionada ao neoliberalismo e uma coisa mais de pressão de mercado. Foi mais o mercado regulando essa expansão. E a partir da crise financeira de 2007 2008, veio uma influência estrangeira muito forte. Então lá tem uma presença de multinacionais como não tem nas outras, é desproporcional, muitas empresas de fora do Brasil. Isso culminou em 2015 com um decreto presidencial do governo Dilma e Cátia Abreu, ministra da Agricultura, com a oficialização dessa fronteira agrícola como uma região para receber incentivos, para ser estimulada, estudada, desenvolvida, que seria o novo celeiro brasileiro, o novo o Eldorado da agricultura e da produção de soja brasileira. Importante para a economia, para o crescimento econômico. Só que isso, qual é o resultado direto? Desmatamento, obviamente. E aqui esse mapa mostra as áreas laranjas são de desmatamento até 2000, e são dados do PRODES Cerrado, do INPE, e as áreas vermelhas são desmatamentos de 2000 para cá. Dá para perceber que ali na fronteira com a Amazônia tem os desmatamentos, maiores desmatamentos mais antigos. No estado do Tocantins são mais pulverizados, e as grandes áreas desmatadas mais recentes estão no oeste da Bahia, oeste da Bahia e ali ali naquela região sul do Maranhão e do Piauí ali, as grandes áreas vermelhas. Justamente para onde foram principalmente os agricultores. Aí alguns números para exemplificar, entre 2000 e 2014
65% da expansão de soja foi sobre áreas de vegetação nativa. Os 4 estados juntos são, hoje, já há alguns anos, os maiores contribuidores para o desmatamento do Cerrado. Em 2015, Matopiba foi responsável por 75% de todo o desmatamento do Cerrado. Entre 2017 e 2018, por 63% do desmatamento. E 7 dos 10 municípios que mais mataram em 2018 estão no Matopiba. Apesar disso, o tamanho das áreas desmatadas a cada ano vem diminuindo até 2018. Uma coisa que é um grande potencial de lá é a expansão da soja para áreas de pastagem. Tem um estudo feito que mostra que há áreas de pastagens com condições, com aptidão agrícola e condições favoráveis para a agricultura, inclusive próximas a logísticas de transporte, armazenamento, mais que suficientes para a expansão de soja prevista para essa região, que é entre 3 a 5,5 milhões de hectares de aumento de novas áreas de soja, né? Principalmente soja. E isso já vem acontecendo lá, uma estratégia de negócio que tem se mostrado lucrativa tanto para agricultores quanto para pecuaristas que arrendam a terra, o outro arrenda, que é mais barato para o agricultor arrendar a terra numa pastagem do que abrir uma nova área na vegetação nativa, e é mais lucrativo para o pecuarista arrendar essa terra do que a própria produção do gado dele. Então a pastagem é tão grande que ele pode produzir numa área menor. Tem um estudo do IES, do pessoal da AGA e tal, que acho que no Brasil inteiro, que mostra, em termos do Brasil inteiro, também as pastagens podem ser muito melhor manejadas, a produtividade de gado ser muito melhor, e sobram áreas para expansão agrícola. E aqui na Matopiba não é diferente. Uma observação interessante é que a área plantada de soja aumenta anualmente, aumenta. Mas a produção de soja em toneladas, quantidade de grãos produzida, não aumenta tão continuamente. Ela oscila bastante. Ela aumenta um pouco, diminui, aumenta um pouco, diminui. E isso mostra que é uma cultura realmente sensível, porque as diminuições têm a ver com os anos mais secos. Então, será que precisa aumentar tanto assim ou melhorar as condições de produção, né? Esse aqui são os mapas que eu peguei num estudo interessante sobre Matopiba de fazer modelagem de tendência de desmatamento na região. E o que eu achei interessante desse estudo é que ele mostra que tem um cenário otimista, um tendencial e um pessimista. E o resultado mostrou que o cenário tendencial é quase igual ao pessimista. Então, a conclusão que eu cheguei é que a tendência lá é pessimista, de acordo com esse estudo. E estima-se perder mais de 34 milhões de hectares de cerrado, de vegetação. Você vai falar um pouco sobre a socioeconomia lá. Tem um estudo bastante interessante feito pelo Greenpeace nessa região, que eles categorizam os municípios em 4 grupos: ricos, injustos, moderados e pobres. Os ricos são aqueles que têm uma alta produção agrícola, alto rendimento agrícola e altos indicadores socioeconômicos. Os injustos têm alta produção e baixos indicadores, moderados têm baixa produção, altos indicadores, e os pobres têm baixa produção e baixos indicadores. Porque eles mostraram que a maioria esmagadora dos municípios do Matopiba, 196, são pobres, ou seja, não produzem nada, nenhuma dessa produção de soja exorbitante, e são pobres, assim, a população não está nada bem. Muito poucos são ricos mesmo, só 45. Está tudo teoricamente bem. Só que e esse estudo também mostra que a riqueza, na verdade, ela é concentrada tanto em termos de pessoas quanto de municípios. O município vai melhorando a sua produtividade, até seus indicadores socioeconômicos, mas não se criam condições para que isso transborde para os municípios vizinhos, por exemplo, que isso realmente se expanda na fronteira agrícola. E o que acontece é que o que é produzido lá, uma grande parte é externalizado para fora do território. Não fica lá, é exportado ou vai para fora, ou não é uma coisa que circula tanto lá. Alguns estudos até mostram que há uma certa dinamização de economia, de serviços, mas é muito
tímido para o que quantidade de produção de riqueza que a soja gera. Isso dificulta a formação de uma classe média empreendedora e a dinamização dos centros urbanos. Então, não está desenvolvendo tanto assim. E essa expansão toda não acontece assim, que lindo, vamos expandir as terras desocupadas. As terras não estão desocupadas. As terras têm pessoas morando lá, produzindo. O que acontece lá é o que acontece em todas as outras fronteiras brasileiras, não muda muito, é a grilagem, que é aquele procedimento que eles usam, falsificam documentos sobre a posse daquela terra, sobre a propriedade daquela terra, chama grilagem, porque eles botam numa caixa cheia de grilos para o papel ficar com cara de antigo amarelado, e pronto, aquela terra tem um dono assim, mágico. E aí vende, e pronto, quem está lá, tchau, não está mais lá, não é mais dono da terra. Isso acontece, infelizmente, muito no Brasil, e lá não é diferente. O que tem de novo lá é que tem essa influência estrangeira, mais do que nas outras fronteiras. Então, tem produtores ou pessoas de negócios internacionais interessadas nesse procedimento e não se preocupam como é que aquela terra foi adquirida, apenas querem aquela terra. Estimulam isso. As intimidações são frequentes lá. Tem um estudo no Piauí, numa dessas grandes áreas produtoras de soja, que tem essa foto de casa demolida. Eles demoram em casa, intimidam pessoas, atiram pela comunidade e forçam eles a saírem. É uma luta lá. Permanecer no seu próprio território é uma luta. Fora que nesse mesmo local já estão registrando redução no nível de água de um lado, que é super importante lá para várias comunidades que moram ali. Simplesmente o lago está diminuindo a água, está secando, e sem nenhum fenômeno climático associado. Só apenas a instalação de muitas pivôs centrais, por exemplo, de soja ali, ou seja, estão puxando a água toda. Está diminuindo, eles usam água para tudo, para pescar, para recreação, para lavar as coisas. E assim como acontece na Bahia, aquela outra foto, e isso impacta as atividades econômicas locais que existem, além da produção de alimentos, como de artesanato e capim dourado, que quase todo mundo conhece, isso é o caso da Bahia. Mas vale ressaltar que o grupo dos produtores agrícolas não é homogêneo também. Tem aqueles velhos latifundiários improdutivos, só latifundiários que têm uma cultura mais de não mexer muito do jeito que produz e acostumado com os incentivos e isenções e mordomia, sei lá, que o governo oferece, né, que sempre tem. Mas também tem uns novos produtores que estão, de certa forma, um pouco mais antenados e pensam outras formas de produzir, faz rotação de cultura, integração lavoura-pastagem, floresta, lavoura-pastagem. Então, é um grupo heterogêneo também. E tem as comunidades tradicionais, que são muitas lá, infelizmente de forma assim, espacializada, georreferenciada, só os indígenas e os quilombolas, que são reconhecidos oficialmente. Os indígenas ocupam 5% do território, são 24 terras indígenas, são esses amarelinhos no mapa. Os quilombolas são umas áreas bem menores, só 0,3%, e são 22. Mas além deles tem as quebradeiras Coco-Babaçu, no norte do Tocantins, do Maranhão, do Piauí, que é um grupo bastante, de forma ampla, geral, bastante coeso, organizado, são fortes. Tem os geraizeiros no oeste da Bahia, retireiros no Rio Araguaia, no Tocantins. O fundo de pasto, ou fecho de pasto no oeste da Bahia, que são os resquícios de canudos, o pessoal resistente de canudos que fugiu para essa região. Tem passado também uma situação de aperto lá, das intimidações lá são mais de dois tipos. Eles começaram a não ter mais acesso à água, as estradas que iam para rios e lagos começaram a ser fechadas pelas grandes propriedades, começaram a tomar conta, assim, tipo, não, daqui vocês não passam mais. E também áreas de pastoreio que eles usavam, assim, que deixavam o pasto assim, no cerrado, também já não estão conseguindo ter acesso a essas áreas, isso também acontece no Piauí. E, além disso, se identificou em alguns casos que quando esses proprietários, grandes proprietários,
declararam seus imóveis no CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural, implantado com o novo Código Florestal, muitos declararam como reserva legal áreas dessas comunidades, que são mais florestadas. Isso foi identificado em alguns casos. Fingindo que a propriedade é dele, mesmo que eles não estejam usando para o sistema, é como se fosse deles. Eles não têm nenhuma reserva legal, mas para o sistema dá tudo certo. Tem também os sertanejos, é um tipo de comunidade espalhada em todo o Cerrado, muito forte também. Essa foto de cima é de uma comunidade de feixe fundo de pasto na Bahia. As unidades de conservação do Matopiba ocupam 13% do território lá, 5,5% de proteção integral, 7 e pouco de APAs, que é áreas de proteção ambiental. São 19 unidades de proteção integral e 40 de uso sustentável, 25 APAs, mas as APAs são basicamente, em termos de área, a totalidade disso aí. Aí tem essas fotos dessas regiões muito bonitas, assim, porque lá tem muita beleza natural, vai ter um lugar muito lindo mesmo. É o Parque Estadual do Cantão e Tocantins e o Parque Nacional da Chapada das Mesas. O Cantão é esse aqui de baixo e as mesas aqui em cima. Então, o Matopiba, a situação ambiental do Matopiba, econômica e social, é um grande desafio e também uma grande oportunidade. Estima-se que até 2050, cerca de 34% dos remanescentes do Cerrado desapareçam, do Cerrado como um todo. Junto com isso, 480 espécies de plantas endêmicas. E a emissão de carbono correspondente com essa perda seria equivalente a tudo que a gente conseguiu segurar com o controle do desmatamento da Amazônia. Esse é um estudo muito interessante, muito bom, feito também pela equipe do IES, Bernardo. Especificamente para o Matopiba, aquele estudo que eu mencionei antes, ele prevê uma perda de 47% da vegetação que tem lá. Essa situação é uma situação boa para você trabalhar com as adaptações baseadas em ecossistemas, que é um conjunto de medidas, políticas, ações que levam em conta o papel dos serviços ecossistêmicos, a redução da vulnerabilidade às mudanças climáticas, mecanismos de sequestro de carbono, a valoração dos recursos naturais, a conservação e a restauração deles, o bem-estar humano e a redução da pobreza, planejando ações que englobem toda essa questão. Você também se adapta, torna aquela região a mais adaptada para enfrentar as mudanças climáticas previstas. Ainda tem um ponto que a população rural e pobre, ela é mais dependente diretamente dos recursos naturais e elas têm menos capacidade de adaptação, porque elas têm também menos acesso aos direitos e tal, então elas são especialmente sensíveis a isso. Então a gente tem uma oportunidade, uma situação que é uma oportunidade para você trabalhar dessa forma nessa região e ficar tudo melhor para todo mundo, para a agricultura, para a sociedade, para quem mora lá, para quem depende do Cerrado, que somos todos nós. E essa forma de atuação dessa maneira é um caminho para cumprir a própria legislação brasileira, em especial o Código Florestal, e compromissos assumidos internacionalmente após o Acordo de Paris e também nacionalmente. Após o Acordo de Paris, os países signatários determinaram as suas contribuições nacionais para que o Acordo de Paris fosse alcançado, que é chegar até o fim do século com menos de 2 graus de aumento na temperatura global. O Brasil tem uma lista de compromissos, de intenções de compromissos. E o Matopiba seria um lugar importante para se aplicar a esses compromissos. Tem a Política Nacional de Mudanças o Plano Nacional de Mudanças do Clima, tem o Plano ABC, que é o Plano de Agricultura de Baixo Carbono, o Plano AVEG, que é o Plano Nacional de Restauração da Vegetação Nativa, tem as próprias áreas prioritárias para a conservação da biodiversidade, que já tem várias áreas definidas lá que são importantes para a conservação da biodiversidade que poderia pôr em prática lá. É importante que se ponha em prática nessa região. Você tem um aspecto que eu vou tratar no último capítulo do meu doutorado, como análise dessas áreas
prioritárias. Então esse aí é o resultado do nosso mapeamento. O contraste não está muito bom na projeção, mas enfim, vamos lá. Esse aqui vai ser amarelo. Essa área mais caqui, verde mais caqui assim, são as formações naturais não florestais, que são a grande maioria lá. Os verdes mais escuros são as formações florestais. Essa área mais clara são as áreas antropizadas. Além disso, tem corpos d'água, silviculturas e áreas edificadas que não dá para ver muito bem ainda. De uma forma geral, essa área... as imagens são de 2013. Tá, importante. Os vegetação ocupa cerca de 60%. Ocupava em 2013 60% dessa região. Esse aqui é um quadro comparativo com o mapeamento da Embrapa, que era o oficial até então. Que, assim, a metodologia é completamente diferente, não são diretamente comparáveis, mas uma coisa que dá para ver aqui, interessante, pelo menos em termos proporcionais, a área de floresta é mais ou menos a mesma, mais ou menos com a mesma proporção, ó. Praticamente não mudou, independente do método, nesses 10, 11 anos, né, de diferença das imagens. A não florestal foi quem mudou. Aqui. Passou eram 62% mais ou menos e passou para 48%, sendo que a cobertura era 73% naquela época e já está em 60%. Uma redução principalmente nas formações não florestais, que são o cerrado mais aberto, campos de cerrado, campos rupestres, áreas alagadas, até as veredas entram nessa categoria. E esse tipo de vegetação são especialmente ricos em espécies, tem altas taxas de endemismo e de descrição de novas espécies. Toda hora está se descrevendo espécie nova nessas regiões. Então é uma perda importante perder essas áreas. A gente tem uma cultura meio florestal, a gente, assim, florestas, protejam florestas, mas essas áreas menos cara de floresta são importantes quanto. E são mais fáceis de desmatar e de abrir. Aqui o Piauí se destaca em termos, em relação à área total do estado, do Mato Piba, o Piauí é que tem a maior quantidade de cobertura, 75%. O verde escuro é a cobertura total, o verde claro é das não florestais, dá para ver a contribuição das não florestais é enorme para essa cobertura. E em termos, em relação à área total do cerrado, que é o azul claro, e o total de vegetação de cerrado que tem lá, nessa região inteira, o Tocantins se destaca com quem tem maior quantidade de proporção de vegetação, de cobertura. Aqui são os dados, valores por município, dos 322 municípios. Esse gráfico aqui é cobertura de vegetação no município. Aqui é o passivo em APP. O passivo em APP é a área de preservação permanente e hídrica que não tem vegetação. Sem vegetação e necessariamente precisa ser restaurada. Dá para ver, aqui mostra a proporção de municípios em cada classe, que são classes de 20% e 20%. Aqui, quanto mais verde, maior cobertura e menor passivo. Indo para o vermelho, menor cobertura e maior passivo. De uma maneira intuitiva, a gente pensa de maior cobertura no município, menor passivo em APP. Menos área sem vegetação no APP e o contrário. Menos cobertura no município, mais passivo em APP, mais APP sem vegetação. Mas não é exatamente assim. Tem casos, esses marcados em vermelho, que tem baixa cobertura e baixo passivo. O município tem pouca cobertura e essa cobertura está praticamente nas APPs. Tem o caso que tem alta cobertura e alto passivo. O município tem muita vegetação, são esses círculos vermelhos, só que as APPs estão desprovidas de vegetação, tem pouca vegetação. Tem alta cobertura e baixo passivo, que é o ideal
muita vegetação em todos os lugares. E tem as situações mais graves, que estão ali mais perto da fronteira com a Amazônia, que tem baixa cobertura e alto passivo. Como a gente viu, os desmatamentos aí são mais antigos, bom, acho que tinham menos regulados, né, menos atenção para a lei e tal. Então, enfim, quase o município todo desmatado. Eu esqueci de mostrar uma coisa. Eu não chamei atenção no gráfico, no mapa do desmatamento, mas essas áreas aqui, vermelhas são as terras indígenas, o rosa são as unidades de proteção integral e os vermelhos são, acho que é isso. Não, os vermelhos indígenas. E as pretas são os usos sustentáveis. Se a gente for olhar, rapidinho, deixa eu mostrar. A gente vê esses brancos nesse mapa do desmatamento, que são justamente essas áreas, né? As terras indígenas, unidades de produção integral. Já o sustentável, APA, não faz muita diferença em relação ao entorno. Então, são essas as áreas que aparecem aqui. Com mais vegetação, né? Cobertura. Esses gráficos aqui mostram que tem relativamente uma quantidade grande de municípios com bastante, com pouco passivo APP e com mais de 60% de cobertura da vegetação. Dando um foco maior para as áreas protegidas, que são as APPs, hídricas, as unidades de conservação, terras indígenas e quilombolas. As APPs correspondem a mais ou menos 5,5% do território do Mato Piba e os passivos são de 22%. Que corresponde a mais de 790 mil hectares que precisam necessariamente ser restaurados nessa região. 82% das unidades de conservação estão cobertas por vegetação nativa, sendo que as de proteção integral quase inteiras cobertas por vegetação nativa, 98%, sendo 93% das não florestais. O uso sustentável já é 72% de cobertura, menos. As terras indígenas têm 95,5% de cobertura de vegetação nativa, quilombola é 79%, também grande parte de não florestal. 7% dos remanescentes de vegetação de cerrado nessa região estão nas unidades de conservação, sendo só 3% na de proteção integral e 8% estão em terras indígenas, só um pouquinho quilombola que tem uma área menor. Aqui chama atenção para uma informação que nas APPs, aqui é o total e aqui está fora de unidade de conservação. A área de florestal e não florestal é bem parecida, justamente porque perto dos corpos hídricos a gente tem a maior parte das formações florestais, né? As florestas estão em grande parte mais úmidas, perto dos corpos d'água. E nas outras áreas não, aí já aparece aquela diferença grande que a gente viu no mapeamento como um todo, que é a grande maioria das não florestais. Aqui são resultados de umas análises que eu fiz que se chama Hotspots Analysis, que é uma análise de cluster, que ele determina, assim, resumidamente, no mapa, quais são as áreas que têm os maiores valores e os menores valores que você está analisando ali. As áreas vermelhas seriam as áreas quentes, por isso o nome da análise, e as áreas azuis são as áreas frias, ou seja, quentes que têm maiores valores, frias menores valores. O vermelho corresponde a mais de 99% dos pontos de confiança dessa análise, o laranja 95% e o azul escuro 95%, 99% também, e o azul claro 95%. Então a gente pode afirmar com certa segurança que essas áreas têm valores maiores ou menores. Aqui é a cobertura de vegetação, então essa aqui é a região, essa grande região, e aquela lá em cima que tem as maiores coberturas de vegetação no Mato Piba, e essas aqui que tem as menores regiões, as menores coberturas. Aqui é o passivo,
essa grande região aqui central tem menores passivos de APP, e aquela lá em cima, e essas três regiões aqui que tem os maiores passivos. Aqui é interessante, porque aqui é desmatamento e ali é produção de soja, em toneladas, de desmatamento hectare. Então essas duas regiões são as que têm os maiores desmatamentos, os municípios que mais desmataram até 2018, e aqueles dois grupos lá que menos desmataram. E aqui a produção de soja parece uma cópia dessa parte vermelha aqui, né? Igualzinho, são os mesmos municípios que mais desmataram, os mesmos municípios que mais produziram. Com exceção de Cocos, que está ali, que ele desmatou bastante, mas não produziu tanto assim. Agora, em relação aos índices socioeconômicos e de vulnerabilidade à seca, considerando as mudanças climáticas, esse primeiro aqui é o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, que leva em conta a renda, longevidade e educação da população em cada município. Então, aqui tem os maiores índices de desenvolvimento humano, pelo centro de Tocantins, e lá para o norte do Maranhão é que tem os menores, a população tem menor qualidade de vida. Do lado é a vulnerabilidade à pobreza, que é o risco de se tornar pobre. Pode não ser pobre agora, mas tem um grande risco de ser pobre no próximo tempo. Então, é uma área maior de municípios que tem alto risco de ficar pobre, lá para cima, e essas duas aqui têm um baixo risco de se tornar pobre, a população em geral. Aqui é o PIB, que é a soma de todos os bens e serviços que o município produz, produto interno bruto. Três regiões com maiores, que são os municípios mais ricos, digamos assim, que mais produzem, têm maiores PIBs, e lá em cima, menores PIBs. E aqui é chama atenção, São Desidério de Jaborandi, teoricamente municípios muito ricos, são municípios ricos, porém a ele não está associado um baixo risco de baixa vulnerabilidade à pobreza e nenhuma relação também com baixo DH. Tem alto PIB, mas não tem nada a ver com alto índice de desenvolvimento humano. E aqui o índice de vulnerabilidade aos desastres naturais relacionados à seca, que consideram as mudanças climáticas previstas na região. Nesse caso aqui, explicando rapidamente, o índice ele leva em consideração sensibilidade, capacidade adaptativa e exposição. Explicando rapidamente, a sensibilidade, a capacidade e a exposição é mais a exposição a que os municípios são submetidos em termos de pluviosidade e intensidade de secas. Eles usam dois modelos diferentes de mudanças climáticas, e aqui eu fiz a interseção desses dois modelos, que é o Radgen e o Miroc. E eu peguei o pior cenário de mudança climática previsto, que é aquele cenário que nada é feito para tentar reduzir o aumento da temperatura global. Deixa como está, faz nada. E aí mostrou essas duas regiões. A vermelha tem uma alta vulnerabilidade às mudanças climáticas previstas, e o azul tem menor vulnerabilidade. Aí eu fiz umas interseções para tentar entender não é relação, mas lugares que têm a mesma quantidade, mesmos parâmetros, assim, vou explicar. Esse primeiro aqui, uma primeira visão assim, é a cobertura de vegetação e o passivo de APP. Os verdes são alta cobertura e baixo passivo, são regiões com bastante vegetação, tanto em APP quanto fora, em relação ao resto. E os marrons são baixa cobertura e alto passivo. Então, começar a pensar o que fazer nessas regiões. De cara, os verdes, as ginásticas em termos de conservação, tentar fazer mecanismos, políticas que conservem essa vegetação, focos para conservação. E os marrons, focos para restauração, ações de restauração. Juntando o PIB com o passivo, a gente tem o marrom, baixo passivo e baixo PIB, são pobres, mas não tem grandes passivos. O marrom claro é alto passivo e baixo PIB, tem muitas áreas sem cobertura e são municípios
pobres, como é que eles vão restaurar essas APPs se são pobres. E esse verde tem alto PIB e baixo passivo, ou seja, são regiões que têm dinheiro e também não tem nenhum grandes débitos ambientais nas suas APPs. Então, ali no primeiro caso, desses grupos de conservação, aquele ali talvez seja o que você deve focar mais, conservação com geração de renda, pensar mecanismos de conservação que dê oportunidade de emprego, de repente a conservação com mais manejo, ecoturismo, enfim, por essa linha. Aqui você pensa a restauração também com geração de renda, se formar um mercado de plantio, de muda, mão de obra, estímulos a essas restaurações, programas para que se estimule esses plantios, essas recuperações. E esses aqui, que estão bem, não tem grandes obrigações ambientais, você pode, quem sabe, estimular reservas privadas, RPPN, quem sabe, existem alguns incentivos para o proprietário que tem RPPN e para os municípios também que tem essa maior quantidade de áreas protegidas, de conservação. E existe um mecanismo, um artigo, acho que é o artigo 13 do Código Florestal, que ele prevê que as reservas legais podem passar para 50% se essa vegetação é importante para a conservação da biodiversidade e como para controle de emissão de gases de efeito estufa. E é o caso lá. Então, só que isso tem que ser previsto no zoneamento ecológico e econômico dos estados. Como eu vou mostrar um pouco mais para frente, há uma certa abertura para isso nos zoneamentos ecológicos e econômicos. Então, é um caminho também, uma possibilidade, para você evitar que o que tem lá sobrando seja desmatado. Aqui são os municípios com alta cobertura de vegetação nativa e alta vulnerabilidade, tanto à pobreza quanto à seca. Aqueles pouquinhos ali no norte do Maranhão. Aí eu diria que a conservação é mais urgente do que nos outros casos, porque ele tem um risco climático e de aumento de pobreza mais evidente. Só que deve-se pensar também em conservação pensando no uso da água, manejo da água e prevenção à seca. São focos para as adaptações baseadas em ecossistemas, né, que consideram as mudanças climáticas. São focos para pagamentos por serviços ambientais, você pagar para que esses produtores mantenham essa marca em pé. Nenhum desses municípios está no programa Bolsa Verde Federal, que tem até 2016. São possíveis candidatos para cotas de reserva ambiental, que é uma maneira de proprietários que têm déficit de reserva legal podem pagar para eles, para que eles mantenham essa floresta, para que essa floresta compense a reserva legal que ele não tem, considerando que pode ser no bioma inteiro. O que não falta é mais para outras regiões do Cerrado, produtores com déficit de reserva legal, principalmente nas fronteiras mais antigas. E, idealmente, hoje em dia é muito difícil pensar nisso, mas criação de U6, além de APA, porque APA ali praticamente é só APA, e APA não protege muito, né? Garante que essa vegetação vai continuar aí. Aqui eu destaco esse município de Urbano Santos, no Maranhão, que foi identificado também nesse estudo da Thaís Casek, que também é aluna do Fábio, que ela indica, é um dos municípios que ela indica para ações, adaptações baseadas em ecossistemas. Aqui são pouca cobertura de vegetação, alto passivo, alta vulnerabilidade à pobreza e à seca. E esses marrom mais escuros, além de tudo, tem um baixo DH também. Então aqui a gente pensa restauração, né, restaurar essa vegetação lá, com geração de renda, com oportunidades de trabalho para essa população, diminuindo o risco da pobreza, e também seria uma maneira de água e prevenção à seca, porque elas são vulneráveis, mais vulneráveis que os outros municípios. Então também são candidatos para adaptações baseadas em ecossistemas e são candidatos a se aplicar o plano
Nacional de Restauração da Vegetação Nativa. E aí eu destaco esse município, que é Capinzal do Norte, que ele é citado diretamente no Zoneamento Ecológico-Econômico do Maranhão como um município importante para proteger recursos hídricos e assim, a gente fala que ele é um município-chave no estado para a questão hídrica do estado. Então, você pensa que o próprio Zoneamento Ecológico fala isso e é um município nessa situação. Se fosse para escolher 2 municípios para começar a atuar em Matopiba, eu sugeriria esses 2. Urbano Santos para conservação e Capinzal do Norte para restauração, ambos no Maranhão. Mas não são regiões de alta produtividade de soja, de fronteira agrícola, são destacadas nesse sentido. Então, olhando esses mapas aqui, que eu estou repetindo, é o mapa de cobertura, aqui PIB e passivo, APP, e aqui o desmatamento. Aí chama a atenção para essas regiões aqui, que são regiões com alto PIB, pouco passivo, sem alta cobertura, não tem uma alta cobertura relacionada, pouco passivo, muito PIB, alto desmatamento, e também alto desmatamento e alta produção agrícola, são destacadas em relação à agricultura, que também são, demandam por atenção. São, pensando inicialmente, pelo menos, pelo foco do plano ABC, que é a agricultura de baixo carbono, que se planeja ali agriculturas que conservem mais o solo e a água e emitam menos carbono. Demandaria uma fiscalização maior, uma atenção maior em relação às suas reservas legais, se elas realmente estão ali, estão inteiras, ou se elas precisam, aquelas reservas legais que precisam do programa de regularização ambiental, que ela tem que ser restaurada ainda. São candidatos para aquela ideia da reserva legal acima de 50%. São regiões de grandes conflitos sociais, como mencionei anteriormente. Os agricultores familiares lá no sul do Piauí, por exemplo, e o fundo de pasto na Bahia, no oeste da Bahia. Então precisa atuar também com relação aos direitos das populações locais. E o Zoneamento Ecológico Econômico da Bahia aponta essa região do extremo oeste baiano como de esgotamento dos recursos naturais e já tem pontos de desertificação. Pensar em desertificação numa área com tanta abundância de água, realmente tem alguma coisa aí. O aquífero Urucaia, eu falei lá no começo, já se suspeita que está reduzindo o nível e existe a possibilidade também de estar começando a ser muito contaminado pelos defensivos agrícolas, agrotóxicos. Inclusive, como eu falei, aqueles produtores um pouco mais atentos à questão ambiental, por si só já começaram a financiar e pagar por estudos que avaliem a situação desse aquífero, como ele se encontra, como é que está a capacidade a quantidade de água que tem ali e tal, já pensando na sua própria produção. Então, se eles estão fazendo isso é porque alguma coisa ali está acontecendo com esse aquífero. E lembrando que existem outras formas de cultivar, mesmo a soja, assim, a gente pode pensar em agrofloresta sempre, né, que a gente pode produzir outras coisas que possam ser, quem sabe, tão lucrativas quanto essas commodities. E como até o Felipe, que deu a palestra no último seminário, fiz uma pergunta para ele sobre a soja, que ele falou sobre agrofloresta, né? Tem alguma maneira da soja ser produzida com menos defensivos, de uma forma mais harmoniosa com o meio ambiente? É verdade que existe, já está começando a ser feito no Cerrado, justamente, soja consorciada com capim, mombaça, que estão vendo que não precisa de tantos insumos, tantos fertilizantes, que os fertilizantes, na realidade, eles correspondem a 25% do custo do agricultor. Ele precisa usar menos fertilizantes, por exemplo, já, com certeza, assim, tem uma grande chance dele topar e o ambiente agradece. Finalmente, chegando aos momentos finais, recapitulando algumas coisas, então, o novo Código Florestal, desde a proteção da vegetação nativa, tem essa abertura para as reservas legais maiores, é uma possibilidade real,
porque a vegetação lá se enquadra, ela é relevante para a conservação da biodiversidade e para a redução da emissão dos gases de efeito estufa. E, apesar dos elementos econômicos não citarem isso diretamente, eles dão abertura para isso. No caso do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, até onde eu vi no começo desse ano, estavam em fase de finalização, não sei se já foram finalizados. Infelizmente, Piauí não tem ainda, ZE. Saliento que o CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural, todos os proprietários são obrigados, mas que esse prazo está sempre sendo esticado, vou falar no próximo ponto. Tem um estudo que mostra que na Amazônia, acho que no Pará, o CAR não foi exatamente eficiente para conter o desmatamento ilegal. Então, eles ficaram em propriedades que começaram a segurar o desmatamento, mas com o passar do tempo, de fiscalização não tem nada, começaram a desmatar também. E as unidades de conservação, mesmo de proteção integral no oeste da Bahia, tem um estudo que mostra que também estão sofrendo desmatamento. Então, tem que ter fiscalização eficiente, não tem jeito, para que essas coisas funcionem. Vocês podem e devem, talvez, estar acompanhando pelas notícias o que está acontecendo com o Código Florestal, que no final do governo Temer, ele editou essa medida provisória para aumentar ainda mais uma vez o prazo para os produtores cadastrarem suas propriedades no Cadastro Ambiental Rural, que é a principal ferramenta de fiscalização e controle dessas propriedades, da parte ambiental das propriedades. Tem alguns, não sei quantos estados, mas muitos ainda não implementaram o SISCAR, que é o sistema, para que isso seja possível. Então, esse é um argumento, né? Se não tem o SISCAR, como é que eles vão... Por isso, essa prorrogação de prazo uma atrás da outra. Isso é uma coisa também que precisa ser pensada. Os estados têm que ser estimulados e cobrados ou apoiados para implementar esse sistema. Só que aí, com o nosso novo governo, eles aproveitaram e resolveram, então vamos aproveitar e vamos mudar tudo que está aí. Quiseram mudar várias coisas, e uma delas é que eles consideram que o Código Florestal de 65, que baseava até esse fim novo, ele foi complementado e alterado por várias vezes a criação ao longo do tempo. Ele precisou... Por isso, realmente, o Código Florestal precisava de uma revisão para ficar uma coisa mais robusta, que fizesse mais sentido. E só em 89 aparece escrita a palavra cerrado. Antes não falava cerrado, falava floresta, falava outras coisas, em relação à reserva legal. Então, eles consideram que tudo que aconteceu no cerrado até 89 não é regulado pelo Código Florestal. Então, só pode cobrar recuperação de reserva legal, por exemplo, a partir de 89. Essa situação é pior ainda para o Pampa, Pantanal e Caatinga, que só em 2000 que apareceu nesses nomes. Então, eles acham que para esses biomas, tudo que aconteceu até 2000 não é regulado pelo Código, tem reserva legal. Então, isso vai piorar ainda mais a situação, se isso realmente passar. Lembrando aquele ponto que eu falei no começo, as pastagens improdutivas são aptas à lavoura, são mais que o suficiente para abarcar a expansão prevista de soja para essa região. Então, você pode expandir a soja à vontade, sem cortar nenhuma arvorezinha do cerrado, sem suprimir nenhum hectare, se isso for estimulado e, de certa forma, planejado. E também, outras agriculturas são muito importantes, você não pode pensar só em soja. Os nossos alimentos vêm principalmente da agricultura familiar. Então, se você substituir tudo, ou quase a maior parte dos agricultores familiares lá que produzem alimento por soja, põe em risco a própria segurança alimentar da região. Então, é importante se levar, não tem como não levar em consideração a sociobiodiversidade, a biodiversidade de plantas, bichos e pessoas que moram lá, muitos milhares, 1000 anos, sei lá quanto tempo, tem que ser levado em consideração. Nessa região estão os remanescentes mais significativos do cerrado, maiores extensão de cerrado, como ela está sendo ocupada há menos tempo, está sendo desmatada há menos tempo do que a parte mais ao sul do cerrado. Como eu falei no começo, 49% do cerrado existe ainda, e nessa região a gente estimou 60%. Então, realmente, a maioria do cerrado está lá.
E é o refúgio, essa região norte do Cerrado é o refúgio de muitas espécies ameaçadas, endêmicas, de valor social e econômico também, porque tem espécies do Cerrado de valor econômico, tem o baru, tem uma castanha, tem o babaçu, tem várias espécies, né? Então, e se você considerar que a conservação da vegetação está, resumindo, mais ou menos 10% está em unidades de conservação de proteção integral, terras indígenas e quilombolas. 7,5% mais ou menos estão nas matas ciliares, conservadas e a serem restauradas, considerando que todas vão ficar assim, não passivo. Fazendo uma conta assim, muito estimada das reservas legais, considerando que está fora dessas áreas, uns 20% ou 35%, dependendo da Amazônia legal ou não, eu estimei mais ou menos uns 25,5% de vegetação nessas reservas legais. Se você somar isso tudo, não dá nem 50%. Então, resumindo, tem mais de 50% da vegetação no Mato Piba está passível de desmatamento legal, assim, permitido pela lei. Então, e principalmente as não florestais, né, que tem um menor apelo para a sociedade como um todo, você vai fazer isso na Amazônia, todo mundo inteiro grita, bota lá aquela coisa linda. Agora no Cerrado, ainda mais do que numa floresta, então vai acontecer o quê? Vai ter perda de estoques de carbono, como eu falei, extinção de espécies endêmicas, e impacto ao bem-estar humano e a própria produção agrícola e a economia brasileira, no fim das contas, né? Vai ser um tiro no pé. Que toda essa situação é piorada pelas mudanças climáticas previstas. Foi muito noticiado que o Brasil já atingiu metas de redução da emissão de carbono líquida com contenção diminuição das taxas de desmatamento do Cerrado. Mas só que as emissões brutas ainda estão fora da meta e aumentam principalmente por causa justamente do desmatamento da Amazônia e do Cerrado, que considerados os biomas mais ameaçados do Brasil atualmente. E muitos estudos indicam e mostram, provam, que mesmo se todas as metas de todas as políticas e acordos que todos os países signatários da Convenção de Paris forem atingidos, todo mundo fizer um super esforço e todo mundo fez o que prometeu, que lindo, nem isso tudo vai ser suficiente para manter as temperaturas média global até o fim do século abaixo de 2 graus. Na verdade, o que mais precisa ser feito. Então, conservar e restaurar o Cerrado em Mato Piba é um compromisso mínimo do governo e também de toda a sociedade, de dar atenção para isso e cobrar. Então é isso, gente. Muito obrigada pela oportunidade de falar para vocês. Aí estão os meus contatos, o meu site que acabou de ir para o ar, para a gente divulgar também. E estou à disposição de vocês para perguntas, contribuições. Obrigada.